Vamos nessa, Aninha. Vamos nessa aqui, falar agora sobre IPVA. Saiu hoje, Joel, a tabela dos valores base do IPVA 2026. É a tabela de valores venais, né, dos valores de mercado que são usados para a gente calcular o IPVA do ano que vem. E é uma informação importante para a gente começar a se programar para as contas de 2026, né, Guilherme Oliveira? Boa tarde. Oi, Gui. Exatamente, Joel, Ana, boa tarde para vocês, para quem nos acompanha aqui no Bora, até o 13º, né, que cai para nossa conta, para quem é CLT, já dá para programar um pouquinho desse valor do 13º, de acordo com o IPVA que tem que pagar a partir do ano que vem. Como a Ana disse, esse valor venal do veículo, ele é corrigido pela tabela FIPE, né? A tabela FIPE tem quase 14 mil modelos de veículos, versões diferentes. E a partir da tabela FIPE, então, há esse valor venal do IPVA que já foi corrigido para o ano que vem. E como é que as pessoas podem saber o valor, então, do IPVA a partir já do ano que vem? Pelo sistema de veículos, o CIVEI. Ali é só digitar na internet CIVEI, já vai ter o site específico ali da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A pessoa clica nesse site no CIVEI, coloca a placa do veículo, e aí aperta já o OK, e aí já mostra ali o valor venal, qual vai ser o IPVA do ano que vem. Eu fiz esse teste mais cedo, deu certo. Eu fiz esse teste novamente agora, antes da entrada do Bora, e o site tá com erro. Tá dando que houve ali alguma interferência interna. Então deve ser um problema no site da Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo. Possivelmente esse erro que deve ser corrigido ao longo do dia e as pessoas vão conseguir acessar novamente o valor do IPVA do ano que vem, que começa já, né, em janeiro. As pessoas podem pagar à vista numa cota única, antecipada em janeiro, com desconto de 3%, ou então numa cota única paga em fevereiro, e aí não tem esse desconto de 3%. Ou então o responsável pelo automóvel pode decidir por parcelar em até 5 vezes, aí sem desconto, de janeiro a maio desse ano. A gente vai passar rapidamente a tabela que vai de acordo com o número final, né, da placa do veículo. Começa esse pagamento no dia 12 de janeiro e vai até o dia 23, isso é a primeira parcela, e aí a placa com o final 1 paga no dia 12 de janeiro, a placa com o final 0 paga no dia 23 de janeiro. E a última parcela cai lá no dia 12 de maio para a placa final 1, ou então placa final 0, né? Dependendo de toda a sequência, 23 de maio paga com o responsável pelo veículo. Então, essa é a tabela para os veículos do IPVA do ano que vem. Quem tem caminhão, trator, veículo pesado mesmo, e aí é uma outra tabela que vai ser também anunciada e a gente pode trazer aqui no Bora Brasil. Já tem essa tabela, é a partir também do dia 12 de janeiro, mas aí é um valor muito maior do que o IPVA, tem alguns descontos também. Agora, uma novidade que ainda não foi confirmada, pode ser confirmada para o ano que vem, é a isenção do IPVA para motocicletas de até 150 cilindradas. E por que pode ser confirmada a partir de janeiro do ano que vem? Porque o governo de São Paulo enviou uma proposta, um projeto de lei em regime de urgência à Lesp para isentar o pagamento do imposto do IPVA de todas as motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 150 cilindradas. De acordo com o governo de São Paulo, essa medida vai beneficiar diretamente milhões de paulistas que têm um forte impacto no orçamento, que utiliza essas motocicletas como um instrumento de trabalho, principalmente entregadores e prestadores de serviço. Como é que a gente vai saber se vai ser ou não, se vai acontecer essa isenção ou não? A Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados estaduais, precisam votar ainda. A gente buscou uma resposta da Lesp, mas por enquanto não há uma data para essa votação. Então, por enquanto, não há essa isenção. Mas, se vir a acontecer, só vai conseguir a isenção o motociclista que está com toda a documentação da moto em dia, principalmente o licenciamento. Agora, motocicletas com cilindradas com mais de 150, aí essas motocicletas não vão ser isentas do IPVA do ano que vem, Joel e Ana.
Tá aí, então, Aí. a gente depende dessa aprovação na Lesp, vamos ver se sai a tempo, né, para o ano que vem. A isenção, né? Isso. Guilherme, muito obrigado, viu? Uma boa semana Valeu. para você. Para nós, até. Agora, gente, dá um desgosto, não dá? Vai chegando esse período aí, você tem que pagar IPVA 4%, minha gente. Isso é inacreditável. Seu carro aí que vale 50 mil reais, você pagar 2 contos. É muito, não é? É bastante Seu carro coisa. de 150 mil reais, 6 mil reais. Cara, é um dinheiro absurdo, sabe? Tinha que ser um negócio condizente com a realidade. Com esse tanto de pedágio que tem hoje, principalmente em São Paulo, um IPVA de 1% já estaria mais do que justo. Cada vez mais pedágio cada vez mais caro. Por que eu estou falando pedágio? Se você paga o IPVA, você tem que ter obrigatoriamente as rodovias prontas. Lisinhas, muito bem sinalizadas, muito bem policiadas, ou seja, toda ela organizada e pronta para te receber. Mas não, se não é o pedágio, a gente não tem condição. A condição que entregam para a gente é de você sair rodando numa rodovia mais perigosa ainda do que muitas já são e cheia de buraco. Então, assim, uma coisa deveria anular a outra, e isso não acontece. É uma somatória de impostos que deixa todo mundo no veneno, né? Quem é que não fica no veneno? Ou eu tô falando algum absurdo aqui de que o imposto que você paga ele já é suficiente para deixar a rodovia íntegra? Ou deveria ser, principalmente no estado como São Paulo? Nós temos aqui 45 milhões de pessoas pagando imposto a todo segundo. Como é que esse estado não tem condição de colocar uma rodovia legal sem pedágio? Sabe por quê? Porque é aquele negócio que vai começando, como começou há algumas décadas, e que vai entrando devagarzinho, vai chegando como não quer nada, e de repente você vê um monstro que você não consegue mais se desfazer dele. É o que a gente está vivendo hoje. Eu passei no Free Flow, olha só, ontem, pela primeira vez, aquele momento emocionante, né? Indo lá para o aeroporto de Guarulhos, na ida e na volta, passei pelo Free Flow, deixei a grana ali simplesmente para nem sair da cidade praticamente, ir no aeroporto e voltar. Eu tenho certeza que você, quando recebe o IPVA aí, passa tudo isso na sua cabeça. E não paga não para ver. Aí é operação e mais operação, porque para isso a polícia é fenomenal, né? De montar operações pesadíssimas aí, logicamente amando, para ficar apreendendo moto e carro do cidadão que está com a documentação atrasada. Aí não falta operação, não falta blitz. Como que se você gostasse de andar com um documento atrasado. E quem anda com o documento atrasado é porque não tem para onde correr. Sei que é errado, mas para mim é muito mais errado obrigar o cidadão a pagar um imposto para colocar a rodovia legal, íntegra, sendo que ela já deveria estar prontinha para a gente devido à carga tributária gigante, principalmente que nós enfrentamos nesse país. E por falar em carga tributária, a gente tem uma informação aqui sobre a questão da isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, um assunto que há muito tempo a Rádio Bandeirantes acompanha muito de perto, graças a um número grande, né, de pessoas nessa categoria de motoristas e de passageiros aqui em São Paulo que têm direito a essa isenção, que hoje é garantida por lei para pessoas com deficiência de graus moderado e grave. A partir do ano que vem, a gente apurou aqui na Rádio Bandeirantes que a emissão dos laudos para pedir a isenção do IPVA em São Paulo vai deixar de ser gratuita. Então, a partir de 2026, isso está confirmado com a Secretaria da Fazenda do Estado, vai começar a valer essa mudança, que está em um decreto de novembro desse ano, que foi assinado pelo governador Tarcísio de Freitas. Eu achei esse decreto, li o decreto, e ele trata de algumas alterações das regras para concessão de isenção do IPVA no Estado. Então, até o final desse ano, até o final de dezembro, quem for passar por essa perícia, que é obrigatória, né, para pedir essa isenção, o laudo biopsicossocial, não paga nada. O serviço continuará sendo custeado pelo Estado. A partir de janeiro do ano que vem, quem for fazer essa avaliação, ao chegar nas clínicas que são credenciadas pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia, que é ligado à Secretaria da Fazenda, vai ter que pagar um custo de aproximadamente R$ 260. R$ 259,14 para ser mais precisa. Quem está na nossa live está vendo um print da tela do IMESC. Recado que você recebe quando você vai lá
agendar essa perícia. Eu mesma que entrei no site e vi esse valor por ali. O Abraão Dib, que é presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, afirma que essa medida deve diminuir a quantidade de recursos de pessoas que considerarem uma possível negativa para a liberação da isenção injusta. Eu vou fazer uma perícia agora, pago R$ 259, ou seja, a partir de 1º de janeiro, pago R$ 259. Aí dá grau leve e eu não concordo. Aí eu vou pedir para fazer uma outra perícia para poder tentar me defender. Pago outros R$ 259, entendeu? Isso tudo não tinha antes. Então a pessoa pode recorrer, mas a cada nova perícia que for feita, vai ter que pagar o valor de R$ 260 novamente. E aí eu conversei com o pessoal do IMESC a respeito disso. O que a Secretaria da Fazenda afirma é que até o final desse ano a gratuidade está mantida. Então quem já fez os agendamentos não precisa correr. E que há um contraponto em relação a essa cobrança que começa no ano que vem, porque, de acordo com a Secretaria da Fazenda, o laudo pericial passa a ter validade de 5 anos, o que evita novas perícias de isenção de outros veículos nesse período, porque a pessoa que tinha isenção de um carro, ao trocar de veículo, tinha que fazer todo o processo de novo. E hoje não precisa mais essa justificativa aqui da Secretaria da Fazenda, pelo menos no prazo de 5 anos. É mesmo porque essas deficiências, elas são definitivas, né? Não é algo, por exemplo, o cidadão ele não tem uma perna. Ele vai lá e passa pela perícia e tem acesso ao benefício. Ele não está entregando nada para ele, é um direito dele. Aí ele tem acesso ao benefício. Aí ele vai trocar de carro, ele tem que fazer de novo. Tinha que fazer de novo o mesmo exame para comprovar de que a perna não está ali, como se tivesse uma possibilidade da perna crescer de novo. Gente, eu fico pensando aqui, como é que esse povo, vou falar desse jeito aqui, tem coragem de tomar uma decisão como essa? De cobrar de gente que tem limitação física, que desde quando nasce ou quando adquire o problema físico, passa a enfrentar dificuldades e mais dificuldades em viver em um país que desrespeita tudo. Você acha que o Brasil respeitaria os deficientes? Não. Nosso país desrespeita tudo e todos. Basta você dar um simples rolê em qualquer bairro aqui de São Paulo, numa calçada, se imaginando ali em cima de uma cadeira de rodas, ou se imaginando com uma muleta. Vai, faz isso. Quem toma a decisão de cobrar R$ 260 de quem tem problema físico para ir atrás de um direito que é dele próprio, nunca pensou em passar por uma situação como essa. Então são canalhas com atitudes covardes e canalhas. Canalhas com atitudes canalhas, canalhas com atitudes covardes e assim vai. Isso é de uma covardia sem tamanho, gente. Esse direito do deficiente é um direito dele. Como é que você vai cobrar para o cidadão para ele ter acesso a um direito dele? Ué, que direito é esse que eu tenho que pagar para ter acesso a ele? Não é um direito? Mas não, cada vez mais nós estamos desse jeito, sabe? Tendo que pagar mais imposto, cada vez com mais deveres e menos direitos. E os poucos direitos que nós temos, alguns você tem até que pagar para consegui-lo. Isso é ou não é uma pouca vergonha? Fala para mim. Então, assim, eu queria ter a oportunidade de olhar para a cara de um grupo como esse que pensou, sabe, puxa vida, onde é que nós vamos arrancar mais dinheiro aqui? Que a gente precisa de dinheiro, né? A gente é incompetente a ponto de tocar a máquina pública. Então, nós precisamos levantar mais dinheiro, porque enxugar a gente não consegue. Ó, tem os deficientes lá, vamos em cima daquele povo lá de muleta, aquele povo que não tem pé, não tem perna, não tem mão, que não consegue andar. Eles estão lá mesmo. É um grupo relativamente pequeno, vão para cima deles e cobrar 260, porque eles vão ter que pagar de um jeito ou de outro. É aquele negócio que não tem para onde correr. Se eles colocarem aí R$ 1.000, R$ 2.000 de taxa, o coitado e a coitada vai ter que pagar, entendeu? Não vai fugir disso. Então é obrigatório. Sabendo que é obrigatório, o ato se torna mais canalha ainda, que é uma forma de arrecadar garantida. Uma forma de arrecadar que está na sua cara ali. É só baixar o decreto. É só baixar ali a obrigação e pronto. Então a vida da gente é essa. É ficar ouvindo as coisas, recebendo pancada e tocando a vida aí de uma forma mágica. Porque o cidadão ele tem que ser cada vez mais mágico para viver, sabe?
Para sobreviver. Viver poucos vivem, agora sobreviver tá todo mundo aí.